Programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube, Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Para você que está nos assistindo, eu gostaria de iniciar o programa parabenizando a Cidade Ativa Online pela inauguração do novo estúdio na cidade de Itapecerica da Serra. Um grande feito da Cidade Ativa Online, sem dúvida nenhuma, uma evolução da empresa, uma evolução desse estúdio, uma evolução tecnológica. Temos hoje uma internet muito boa, uma localização excelente, um estúdio bastante espaçoso, com iluminação adequada, com aparelhagem adequada, sinal que você está fazendo a Cidade Ativa Online crescer bastante. Então eu parabenizo a Cidade Ativa Online na pessoa de seu presidente, Roberto Ferreira, que muito nos honra pelo convite de estarmos aqui realizando esse programa, muito nos honra pela companhia quase majestosa dos colegas de trabalho que tenho aqui nessa TV, pessoas que apresentam os programas, chamando a atenção para que toda a programação da TV Ativa Online é ao vivo, não tem nada gravado, não tem nada maquiado, não tem nada produzido pelo computador, é tudo ao vivo, claro. Nesses momentos, em todos os programas, nós apresentadores, participantes de todos os programas, como é ao vivo, sempre cometemos alguns errinhos. Mas são erros que demonstram a realidade, são erros que demonstram que a Cidade Ativa Online é uma verdade inconteste, não é? Muito bem. Feitas as homenagens e parabenizando novamente o Roberto pela grande realização, gostaria de convidá-los a participar do nosso programa, porque é um programa que tem a pretensão de esclarecer as dúvidas jurídicas de todos que nos perguntam, todos que enviam mensagem pela mídia em que estiverem utilizando para assistir o nosso programa. São dúvidas jurídicas, são dúvidas que muitas vezes as pessoas têm vergonha de procurar um advogado, seja por falta de dinheiro, seja por desconfiança de saber que um advogado gratuito nem sempre vai orientar de forma adequada, seja porque um vizinho ou um parente o desestimulou, o que é comum em família, o que é comum na vizinhança. Frases do tipo, não, deixa isso para lá, isso não vai dar em nada, vai por mim, eu tenho experiência, vai por mim. O cunhado do primo da minha amiga disse que esse caso aí não tem jeito, tá certo? Então, parem com isso e me enviem suas dúvidas que nós teremos todo o prazer em resolvê-las. Está aqui o presidente da casa. Boa noite, Roberto, boa noite, doutor, irmão Paulo Bonadiz, obrigado pelo carinho, estamos juntos sempre. Eu que agradeço, Roberto, novamente externo aqui, publicamente, o meu agradecimento, a minha admiração, né, pelas suas realizações, pelo tamanho, pelo gigantismo que a TV Ativa Online vem demonstrando. O público e você não podem duvidar que logo, logo a Cidade Ativa vai ser um meio de comunicação extremamente importante nesse país, principalmente pelo trabalho da empresa que nos patrocina, que é a RB Marketing Político.
que através desse programa fará o marketing político de várias cidades, vários municípios pelo Brasil afora, né? Então veremos ainda este ano realizações voltadas para as eleições municipais. Eu próprio estarei entrevistando alguns candidatos, eu próprio deverei fazer, claro que depende ainda de determinadas negociações, mas eu devo fazer inserções no próprio jornal da TV, fazendo comentários políticos. E a ideia aqui, que é até certo ponto revolucionária, é trazer para o conhecimento do público, dos cidadãos de cada município, os candidatos a vereador. Isto vale dizer o seguinte: com curtas entrevistas poderemos apresentar os candidatos a vereador para o munícipe, seja de que cidade for, né? A cidade que a RB Marketing Político estiver cuidando, sem dúvida nenhuma estaremos entrevistando os candidatos a vereador, para que o povo da cidade não vote mais por sugestão, não é, do dono da padaria, ou por sugestão daquele que lhe envia uma cesta básica, ou por uma sugestão do nome que é conhecido. Todo município tem um nome conhecido, né? Então, o fulano que é conhecido indicou ciclano. E você vai nessa indicação e temos aí as câmeras municipais que temos pelo Brasil afora, que são reflexos do nosso Congresso Nacional. Vale dizer, uma lástima, né? Uma lástima. O povo brasileiro precisa realmente aprender a votar, aprender a conhecer em quem estará votando. Temos aí um recado do Bruno De Lúcio. Boa noite, doutor Paulo, parabéns por conduzir o direito do povo brilhantemente. Eu que agradeço os seus parabéns, Bruno, porque você é carro-chefe, não é, do jornal aqui, da TV Online, da TV Ativa, brilha nesse jornal, apresenta há muito tempo, extremamente conhecido, extremamente querido pelo nosso público. Eu que externo também os meus agradecimentos e dou os parabéns, porque com certeza sem o seu programa a TV Ativa Online não teria atingido o patamar que atingiu até hoje, não é? Muito bem, gente, mas vamos lá. Conforme prometido a semana passada, nós vamos entrar no tema dessa semana. Para quem nunca nos assistiu, toda semana eu aviso qual o tema que eu vou abordar na semana seguinte, para que aquelas pessoas que tenham problemas relacionados ao tema, ou que tenham curiosidade ou qualquer dúvida jurídica relacionada ao tema, nos mande perguntas. O que não elimina as perguntas de outros temas, né? É apenas uma maneira de incentivar, né, o nosso seguidor, o nosso público, a seguir o nosso programa e despertar alguma curiosidade. E o tema escolhido para hoje é extremamente interessante. É muito interessante, é muito pouco explorado na ciência do direito brasileiro. Há pouquíssimos julgados, há pouquíssimos livros que tratam deste assunto. O que nós temos é uma posição tomada pelo Tribunal Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, há um bom tempo já, cujo voto foi conduzido pelo ministro Aires Brito, que um dos mais brilhantes ministros que o Supremo Tribunal Federal teve, que o Brasil teve, né? Enfim, vamos lá. Stephanie Pereira. Parabéns, doutor Paulo. Fico feliz por mais uma conquista da TV e do senhor pela maravilha da programação, pela maravilhosa programação. Beijos de Portugal. Obrigado, Stephanie. Obrigado mesmo. Eu sei que aí tá frio, tá uma noite, aliás, tarde da noite, né? Já são 23 horas aí, se não me falha a memória, e eu fico orgulhoso em saber que tem gente que está aqui nos assistindo.
apesar da distância. Lúcia Muso, boa noite, Dr. Paulo, abraços a todos da TV Cidade Ativa Online. Muito obrigado, Lúcia, outro abraço para você. Bom te ver aqui de novo, viu? Mas então, continuando. Eu escolhi como tema para esta semana falar do direito do nascituro. O que vem a ser isso? Né? Parece um palavrão, mas nada mais é do seguinte: o feto, tenha ele a idade que tiver, ainda na fase embrionária, ainda na fase de desenvolvimento embrionário, o feto tem direito. Vale dizer, a criança que está por nascer tem personalidade jurídica? Pode requerer alguma coisa? Eu dou um exemplo. Aliás, eu vou explorar aqui 2 exemplos e vamos discutir em torno dele. Digamos que uma garota, 30 e poucos anos, para minha idade é uma garotinha, né? Essa garotinha de 30 e poucos anos ficou grávida do noivo, do namorado, enfim. E o pai dessa futura criança vem a falecer. E aí? Ela, como namorada, não tem direito a nada. Digamos que ele tem uma casa, um carro, uma conta bancária, não é? Quem vai herdar? A mãe dele? Os irmãos? Os tios, caso ele não tenha outros parentes? Não. Quem vai herdar é o filho dele que está por nascer. Mas aí vão dizer, não, mas espera aí. Não tem certidão de nascimento. Ele não se declarou pai publicamente. Não tem prova de que ele é pai dessa criança que ainda está por nascer. Como é que essa criança tem direito? Para isso, gente, existe exame de DNA. Não é? Caso herdeiros da parte dele neguem, é feito um exame de DNA. É possível até a exumação do corpo, a exumação do cadáver, para que a gente consiga comprovar que essa criança que ainda não nasceu, que esse feto é o herdeiro, é o legítimo herdeiro do fulano que morreu. De modo que quem vai herdar não é ninguém. Não será o pai dele, não será irmão dele. Ele é filho, ele é herdeiro necessário. E a partir de quando ele tem direito? Não é? Ele tem direito a partir de quanto? Ele tem direito a partir da concepção. Eis aí. A grande discussão que o Supremo Tribunal Federal fez no país é saber em que momento a pessoa passa a existir e que, portanto, passa a ter direito. Vicky. Boa noite, doutor Paulo. Como está? Sempre ensinando na TV Online. Saúdo a todos da TV Online. Muito obrigado, Vicky. Vicky nos acompanha do Chile. Sempre presente, sempre com mensagens carinhosas e interessantes. Muito obrigado, viu, Vicky? Camila Souza, boa noite, doutor Paulo. Compartilhando aqui em Itapecerica da Serra. Obrigado, Camila. A partir dessa semana, você se tornou aí vizinha nossa, né? Porque a Cidade Ativa Online hoje tem sede aqui também em Itapecerica da Serra. Tadeu Marques, doutor Paulo, ótima programação. É uma boa noite a todos. Deus abençoe. Muito obrigado. TV Online, fique muito bem informado. Muito obrigado. Henrique Dias. Letrinha está pequenininha. Aqui, o estúdio hoje resolveu judiar aqui desse apresentador, mas vamos lá. Boa noite, doutor Paulo. Foi construída uma casa em cima da casa da minha sogra. Ambas as casas não têm documentação de imóvel. Como posso fazer algum documento que comprove que a casa é minha? A casa de baixo não possui nenhuma documentação para desmembrar as casas,
Muito bem, Henrique. Você pode sim comprovar que a casa é sua, não é? Quando a pessoa não tem escritura registrada em cartório, ela tem apenas a posse do imóvel. E você tem a posse do imóvel, não é? Como a casa, como este imóvel é dividido em dois, uma parte de baixo e uma parte de cima, e você é dono da parte de cima, você comprova, seja pela afirmação e depoimento dos vizinhos, seja pela comprovação dos gastos, notas fiscais, recibo de pedreiro, de engenheiro, de empreiteiro, etc, etc. Declaração da própria sogra, se é que você ainda se dá bem com a sogra, peça para a sogra te dar uma declaração. Caso você não se dê bem mais com a sogra, não é? Pega a declaração da sua esposa, não é? Enfim, você tem sim como comprovar que a casa é sua. Mas atenção, é seu terreno também? Aí depende. Se a sogra tiver registrado o terreno, você tem a posse, não é? Do imóvel da área construída e não a posse do imóvel registrado. Atenção. Então você precisa me esclarecer com maiores detalhes. Se a sogra tiver só a posse, você é compossuidor. Ou seja, é copossuidor. É possuidor juntamente com ela deste imóvel. Tá claro? Mas mande para a gente melhores detalhes que eu explico aí. Malu Guimarães. Boa noite, doutor Paulo. Beijos aqui de Parque Paraíso. Obrigado, Malu. Beijos para você também. Obrigado por estar nos assistindo aí, viu? Muito legal. Mas vamos lá, continuando. Olha que bonito isso. Olha que tema interessante. Olha como o direito reflete, na verdade, a vida, não é, dos cidadãos de um determinado país. Dizem até os historiadores, na faculdade de História, eles dizem que se você quiser conhecer a fundo a história, o passado de um país, procure, comece pelo estudo das leis desse país, porque as leis refletem, em última análise, o costume da população, não é? A população tem o costume de agir de determinada forma, essa determinada forma vai evoluindo e a própria população requer, demonstra para o poder legislativo que há necessidade de uma mudança de uma lei que já não serve mais. Tá certo? Por exemplo, aqui no Brasil hoje, existe o divórcio, existe a possibilidade de divorciar até em cartório, extrajudicialmente. Você vai no tabelião e divorcia. Hoje em dia, você vai no tabelião e faz um inventário extrajudicial. Hoje em dia, você vai no tabelião e faz um uso capião extraordinário e extrajudicial. Isto era impensável nos anos 70, 1970, até, eu diria assim, que até os anos 2000, isso era impensável. Era absurdo. Absurda a ideia de pensar nessa possibilidade de divorciar num cartório, num tabelião de justiça, né? Vocês têm que admitir que o divórcio aqui no Brasil passou a existir a partir de 1977. E ainda assim tinha que ser justificado. E ainda assim, para o divórcio acontecer, tinha que separar judicialmente, esperar 2 anos, para que a justiça tivesse certeza que o divórcio era para valer, que não havia possibilidade de retorno, de conciliação, para aí sim requerer o divórcio. Hoje não. Hoje é divórcio direto. E não precisa explicar. Antes precisava explicar. Antes precisava motivar. Hoje não. Hoje basta você dizer, eu quero divórcio porque eu não estou mais afim. Né? Manuela Bittencourt, Taboão da Serra, assistindo
o melhor do direito com o Dr. Paulo Bonadis. Muito obrigado, Emanuela. Fico contente aí, envaidecido com essas suas palavras, viu, Emanuela? Muito obrigado por nos assistir. Mas, enfim, vejam, por que eu estou dizendo isso? Da evolução dos costumes, a evolução cultural da nação. Porque até muito pouco tempo atrás, na ciência do direito, a pessoa só passava a existir a partir de seu nascimento. Ainda assim, se nascesse vivo. Né? Se a criança nascesse, chorasse e morresse, né? Nasce só para morrer. Ela nasceu. Criança nasceu morta, ela não nasceu. Havia todo um estudo jurídico, livros e livros da doutrina do direito civil, dizendo que a criança só adquiria personalidade jurídica, só adquiria direitos jurídicos a partir do seu nascimento, isto é, quando iniciasse a sua respiração, não é? E aí? Crianças que hoje é possível fazer o aborto de um feto cujo exame científico comprovou que ele não tem cérebro. Chama anencéfalo, né? Hoje é permitido o aborto, antigamente não. Então a criança nascia respirando sem cérebro. Nasceu? Será? Era uma discussão infindável. Estela Gabriela, boa noite, não perca o seu programa, parabéns. Muito obrigado, Estela. Eu que agradeço, viu? Muito bem. Hoje não. Hoje a gente está falando e está discutindo, e essa discussão está no início do ponto de vista acadêmico na ciência do direito. Hoje a gente está discutindo fartamente direito do nascituro, ou seja, direito da criança que está por nascer. Nós já demos aqui o exemplo do inventário. Vamos falar de um outro exemplo. Digamos que essa mesma moça, com 32 anos, que está grávida, que tem, por exemplo, uma união estável com o pai. O que é união estável? Vive junto. Não é casada no papel, como se diz, mas vive junto. Tem uma união estável. E fica grávida. Muito bem. Esse fulano trabalha e a empresa paga para ele um plano de saúde, um seguro-saúde. Até bom, né? Mas a gravidez, ela própria, não tem plano de saúde. Ele, outrora, tentou colocá-la no plano de saúde dele e a empresa não quis, ou o plano de saúde não aceitou. O que eles fizeram, então? Eles fizeram um contrato de não estável e aí, ainda assim, o seguro-saúde demorou um cadinho para aceitar. Boa noite da Maria Nunes. Boa noite para você também, Maria. Então, veja. Essa gravidez é de risco. Zefinha Ferreira. Boa noite a todos da TV Ativa Online. Boa noite para você, Zefinha. Então, veja. Essa gravidez é de risco. E o plano de saúde, que é dele, diz assim, não, o plano de saúde não cobre esse tipo de coisa. Porque a gravidez é de risco, porque quem está necessitando não é a gravidez em si. Não é a gravidez que está com problema. É o feto que está com problema. Ou seja, muitos não sabem disso, mas o feto precisa de uma operação intrauterina. Isto é, precisa ser operado através da placenta. Os médicos, hoje em dia, conseguem operar o feto
para corrigir um defeito qualquer, a fim de que ele nasça normal. E o que é melhor, sem interromper a gravidez. Esse feto precisa de uma operação com bastante rapidez, uma operação urgente. Não é emergencial, mas é urgente. E o seguro-saúde, claro, vai dizer, não, peraí, feto não é nosso cliente, não é? Nosso segurado é o fulano, o pretenso e futuro pai. Nossa segurada é a pretensa e futura mãe, mas o feto não. Ele nem existe ainda. Tem direito nenhum. Aí vai dizer, não, mas o Supremo Tribunal Federal diz que tem direito, tal. Não, tem direito hereditário. Tem direito em relação aos seus parentes, mas não em relação a terceiros. Eu não contratei com ele. Não é? E aí? Nós poderíamos entrar com uma ação para obrigar o plano de saúde a efetuar e custear essa cirurgia? Claro que sim. Claro que sim. Aliás, plano de saúde, gente, sempre vai dizer não. A rigor, você lê com atenção o plano de saúde, você vai entender que você só vai poder ter resfriado. Você vai pagar uma nota por mês e depois vai descobrir que só pode ter gripe. Qualquer coisa além da gripe, uma pneumonia que se agrave, o plano de saúde, não, mas isso a gente não cobre. Prótese, sei lá, né? Não, o cara precisa de uma prótese porque quebrou o dedo de um jeito que não dá para, não, tem que botar uma prótese aqui e tal. O seguro diz, não, o contrato está dizendo que não paga órteses e próteses. Tem que cobrar, ele tem que pagar. Dri Souza, boa noite, doutor Paulo, a todos da TV Online, ótima programação. Obrigado, Dri, beijo para você. Então veja, ou então, mais grave ainda, o que é comum, viu? A pessoa precisa de uma prótese, só que essa prótese só existe nos Estados Unidos, ela é importada. Aí o seguro vai dizer, não, a cirurgia, mas a prótese não. Porque nem está na relação das coisas aprovadas pela ANS, Agência Nacional de Saúde. Para quem não sabe, a ANS tem um rol de coisas que ela aprova ou desaprova para efeito de plano de saúde poder pagar ou não. Não é? E claro, né? Esse rol, essa relação da Agência Nacional de Saúde é na verdade um gargalo. Por quê? Porque a medicina evolui muito mais rápido do que a Agência Nacional de Saúde evolui. Né? Bom, gente, nós vamos continuar a nossa falação daqui a pouquinho, porque o estúdio aqui está berrando na minha orelha que é hora de fazer o nosso comercial. Então, já já a gente volta, tá bom? Até já. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês,
todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Estamos aqui de volta, minha gente. E aqui no estúdio, o pessoal estava comentando aqui sobre o tema que eu abordei hoje. Eles estavam falando aqui sobre o feto sem cérebro, né? O anencéfalo. É interessante, mas é assim, para a maioria de vocês, que são muito mais novos do que eu, com certeza absoluta, a título de curiosidade e informação, se não me falha a memória, foi nos anos 90, aqui no estado de São Paulo, houve um verdadeiro enxame de fetos sem cérebro na cidade de Cubatão, né? Ainda não se tem absoluta certeza do porquê, mas 80% dos médicos, dos cientistas, dos estudiosos diziam que a poluição de Cubatão é que causava essa gravidez, né, essa produção de fetos anencéfalos, ou seja, sem cérebro. E, na época, o aborto era proibido, porque não se tratava de crime violento, não se tratava de um estupro. E também quem tivesse grávida por ter sido estuprada também não tinha direito legal ao aborto. Tinha que entrar com processo, né? E era proibido. Então veja, o desespero. Aqui eu estava falando a título de curiosidade aqui para o pessoal. Assim, imagina o desespero da mãe que carrega um filho que é pobre, que não sabe que pode procurar um advogado de forma gratuita, levar uma gravidez até o final, 9 meses, sabendo que está carregando um filho que não vai viver, que vai respirar por pouquíssimos segundos. Não chega, gente, uma criança anencéfala que nasce sem cérebro, não chega a viver por 1 minuto. Ele não vai ter 1 minuto de vida. Olha a cabeça dessa mãe, olha a cabeça dessa família, né? Olha que situação absolutamente lamentável que viviam as mulheres nesse país, porque não havia direito ao aborto, não é? Mesmo nessas circunstâncias, mesmo que a gravidez tenha sido provocada por um estupro. Entendeu? Olha que coisa. Ainda hoje esse tema é bastante delicado. Ainda hoje as igrejas, seja ela qual for, as religiões, são contra o aborto. Absolutamente contra. Por quê? Dizem os religiosos que a partir da concepção a pessoa é pessoa, há uma vida. Ainda na divisão de células, na multiplicação de células, a partir do momento que há a concepção, ou seja, que o espermatozoide fertiliza o óvulo feminino, a partir desse momento, há vida. E se há vida, é pecado retirar essa vida. Seja qual for a religião, pensa dessa forma. Eu não vou aqui nem me atrever a entrar em algumas considerações religiosas, né, do porquê
que as religiões são contra. Não quero aqui entrar nesse mérito, não. Até porque não sou conhecedor de todas as religiões para poder discutir. Conheço a linha de pensamento, ou a linha científica de algumas religiões, mas não todas, de modo que eu prefiro me eximir de opinar nesse caso. Mas o que se discute na justiça até hoje é o direito da mulher, dizem, sobre o próprio corpo. Os estados americanos que aprovam o aborto aprovam com a justificativa de que a mulher tem o direito de decidir o que fazer com o próprio corpo. Mais ou menos assim, se ela pode decidir fazer uma tatuagem, por que diabos não poderia decidir fazer um aborto? É sob esse ângulo, sob essa fundamentação, sob essa lógica jurídica, é que alguns estados e alguns países permitem o aborto até X tempo. Jaqueline Gomes, boa noite, doutor Paulo. Ótima programação. Abraços. Outro abraço para você, Jaqueline. Bom te ver por aqui. Entenderam? Então, assim, então há na ciência do direito essa discussão. Aqui no Brasil ainda existe essa discussão. A mulher tem direito ao próprio corpo, sem dúvida. Mas o feto, não é? Pertence à mulher ou pertence a si mesmo? E aí? Teve até uma frase nesse famoso julgamento do Supremo Tribunal Federal, uma frase que eu morri de rir. Eu estava assistindo esse julgamento pela televisão, diretamente da televisão, o relator, ministro Aires Brito, dando o seu voto. E ele falou que havia a posição daqueles que eram desfavoráveis aos direitos do embrião, não é? Que sustentavam, eu fiquei rindo, falei, isso aí é frase de advogado. Eles sustentavam o seguinte, que, de certa forma, o útero ou a mãe teria um papel coadjuvante na gravidez. Vejo vocês aonde chega, não é? Na explicação científica, até que faz sentido. Por quê? Porque o óvulo, não é? Porque o embrião, já hoje é comprovado, ele pode se desenvolver tanto no laboratório como na barriga da mãe. Você tirando este fato, ou limpando este fato, não é? De fatores humanos, fatores emocionais, fatores sentimentais, fatores religiosos, é verdade. O embrião, se o embrião hoje sequer depende de um útero, ele pode se desenvolver in vitro, como se diz. Que direito a mãe, e ele se desenvolve longe da barriga da mãe. Então, que direito esta mãe teria sobre ele? Porque ele sozinho, ele quer desenvolver. Ele sozinho busca respirar. Ele sozinho quer nascer. E essa frase, ele sozinho quer nascer, também serve de base, olha que contrassenso, para religiões, 100% das religiões, serem contra o aborto. Não. Se ele sozinho quer nascer, porque é vontade de Deus. O tema é extremamente, para mim, pelo menos, é extremamente interessante. Para vocês que não fazem parte da ciência do direito, que não estudam livros de direito, que não são acadêmicos de direito, vocês são obrigados a concordar comigo que esse tema é, no mínimo, curioso, é, no mínimo, interessante.
Não é? É no mínimo interessante pensar nessas coisas. E principalmente saber que a ciência do direito pensa nas pessoas. E é uma verdade. Eu costumo dizer, costumava, porque eu me aposentei, eu costumava dizer para os meus alunos que quer a gente queira, quer não queira, isto é, quer os cientistas do direito, quer os advogados, juízes e promotores, quer sim, quer não, o objeto da ciência do direito não é a lei, é o ser humano. Por quê? Porque a lei passa, minha gente. A lei evolui. Eu acabei aqui de dar o exemplo do divórcio. Acabei aqui de falar do aborto, que antes era proibido, hoje, em alguns casos, é permitido. Isto demonstra que a lei evolui. E ela só evolui por causa do comportamento de quem? Do ser humano. E a lei não pode, sistematicamente e para sempre, ir contra a vontade do ser humano e contra os costumes do ser humano. Não é? A lei tem que evoluir. E aí vem o raciocínio lógico. O raciocínio lógico é o seguinte: o direito depende da lei? Não. Porque a lei é efêmera, isto é, a lei dura pouco. O direito da pessoa, esse não. O direito é perene, o direito é para sempre. Uma vez que a pessoa tem um direito, esse direito vai permanecer com ela. É inerente a ela. É arraigado na vida dela. Então, né? A lei é efêmera, é temporária. O direito é para sempre. É disso que se alimenta a ciência do direito. Alexandre Gadia, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Boa noite, Alexandre. Bom te ver por aqui, viu? Sabe que, curiosamente, eu tive um caso de separação, se não me falha a memória, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Muito legal isso. Bom saber, né? Enfim, vejam vocês como a ciência do direito é rica. Por quê? Porque o objeto dela é o ser humano. E o ser humano, ele vive em comunidade, ele vive... É difícil, hoje em dia não pode mais falar ele vive em comunidade, não, ele vive em sociedade. Hoje, comunidade, na língua portuguesa, adquiriu outra conotação, né? Então, assim, o ser humano vive em sociedade, isto é, ele se relaciona com outras pessoas. Então, nós podemos dividir em dois grandes polos, dois grandes grupos a ciência do direito, né? O direito individual, direito natural. O que é um direito natural? Um direito que é inerente à vida humana, e o direito que decorre das relações que a pessoa mantém com outras pessoas enquanto está vivendo na sociedade. Você se relaciona com outras pessoas todos os dias, a todo momento. Você para num posto de gasolina para abastecer o teu veículo, é um relacionamento. Ah, mas eu ando de ônibus. Tudo bem. Você se relaciona juridicamente com a empresa de ônibus, com o motorista de ônibus, com o cobrador do ônibus e com os passageiros do ônibus. São relações jurídicas que são estabelecidas e que podem ou não ter consequências jurídicas. Basta que algum fato aconteça que gere direito a uma terceira pessoa, a você ou a uma terceira pessoa. É o que na ciência do direito a gente chama de fato jurígeno, isto é, atos ou fatos jurídicos o suficientes para causar um direito de uma pessoa reclamar
um direito seu que foi violado. Percebe? Então, por exemplo, acontece muito. Assédio sexual dentro do ônibus. É um fato jurígeno, é um crime. Mas, vamos mudar o exemplo. O ônibus breca forte, o passageiro está em pé. Escorrega, cai e quebra a perna. Quem tem que indenizar? A empresa de ônibus. A dona do ônibus. Por quê? Porque ela é responsável pelos atos que o seu motorista pratica. Chama-se responsabilidade civil direta ou objetiva. Por quê? É fácil de explicar. Porque quando a pessoa resolveu abrir, não é, uma companhia de ônibus urbano para carregar passageiro para um lado, para transferir, para promover o transporte público de pessoas de um lado para o outro, ela está assumindo o risco que dentro dos seus ônibus as pessoas eventualmente se machuquem. Então não precisa nem provar que a culpa é da companhia. Não precisa nem provar que o motorista de ônibus brecou forte. Não é? A empresa, para a empresa também não vai adiantar nada comprovar que o motorista desse ônibus brecou forte porque levou uma fechada. Ou para não bater numa moto. E aí? O que o passageiro que quebrou a perna tem a ver com isso? Nada. A responsabilidade da companhia é clara, é cristalina, é indiscutível, é inexorável, é objetiva. Traves Stana, boa noite, doutor Paulo. Um bom trabalho e um forte abraço. Muito obrigado, viu, Traves? Muito obrigado. O Traves, se não me falha a memória, nos acompanha de Angola. Não é a primeira vez que ele está aqui, não. Mas, enfim, não é? Vai dizer, não, mas o motorista não teve culpa. Teve culpa sim. A companhia tem culpa sim. Por que tem culpa? É culpa objetiva, gente. Para começar, não devia transportar passageiros em pé. Devia ter muito mais ônibus para transportar pessoas sentadas. E aí vem aquele ciclo vicioso, aquele moto contínuo da sociedade brasileira, né? O prefeito finge que não vê, a empresa finge que fiscaliza, as pessoas fingem que não querem, mas continua tudo igual. Dizem as pessoas que não tem outra saída, que tem que entrar no metrô ou no ônibus apertado, sufocado, porque não tem alternativa, ele precisa chegar ao seu destino, ao seu trabalho, não pode chegar atrasado no seu trabalho. É verdade. É verdade. Ah, precisa de mais transporte público. É verdade. Há prefeitos que não têm dinheiro, as empresas que não recebem o suficiente e que faz tudo direitinho e fica nesse lenga-lenga. Desde que eu me conheço por gente. É verdade que eu era pequeno ainda, mas eu cheguei a andar de ônibus elétrico, gente. E não tinha notícia naquela época de transporte público extremamente congestionado, extremamente carregado. Não é? Trânsito tinha trânsito. Mas nem de longe é o que é hoje. Isso tem a ver com falta de planejamento urbano, tem a ver com um monte de coisa, né, gente? Enfim. Eu comecei falando uma coisa aqui, enveredei para outra, mas eu queria comentar um julgamento que está ainda em curso, que ainda não se sabe como vai terminar. O Supremo Tribunal Federal está, desde antes de ontem, se não me falha a memória, julgando sobre o porte de droga. Vamos esclarecer esse assunto, que está muito bisbis.
Tá muita futrica, há muita falação na imprensa e são poucas as falações que têm coerência lógica ou sejam verdades, né? Muito bem. No Brasil existe uma lei que descriminalizou, isto é, que escreve com todas as letras que deixou de ser crime no Brasil o porte de droga. Mas essa mesma lei não estipulou qual a quantidade de droga que o usuário pode portar sem que seja considerado um traficante. Então, assim, não se tem notícia na lei, que foi promulgada de forma capenga, não se sabe, pela lei que descriminalizou o simples porte de droga para uso próprio, né? Tá lá constando que não é crime, mas não diz qual a quantidade. Então, assim, na prática, o pobre, né? Aliás, esse caso ilustra bem o que eu vou dizer agora. O pobre é preso com pouca quantidade, o rico com grande quantidade é usuário. O pobre com pouca é traficante. Esse caso está no Supremo para que decidir, porque o caso que ele está julgando, na verdade, foi uma pessoa presa em Cubatão, né, portando 3 gramas de droga. Eu não me lembro, acho que era cocaína ou maconha, eu não lembro, mas era uma quantidade ínfima, insignificante. Ele foi condenado como traficante e não como usuário, porque portava 3 gramas, deve ser cocaína, não é? Mas veja, é ou não traficante um caso desse? É ou não usuário? Não é? Foi preso, condenado como traficante. E eu, Paulo, conheço casos de pessoas razoavelmente abastadas ou de família mais rica, que foi preso aí com 50 gramas de cocaína e a delegacia considerou porte, que não era crime. Estava apenas portando. Ora, se você considerar que um papelote de cocaína, em geral, contém 1 grama, o fulano estava portando 50 papelotes. Em sendo assim, ele, a meu ver, traficante. Poderia ter sido enquadrado como traficante e não como usuário. Mas o Supremo Tribunal Federal está decidindo. Vamos aguardar a decisão que a gente comentará semana que vem, porque o nosso programa chegou ao fim. Já acabou. Então, mais uma vez, parabenizando a Cidade Ativa Online por esta conquista retumbante deste estúdio maravilhoso que está por aqui. Eu me despeço de vocês, desejando a todos uma ótima semana, junto aos familiares, junto às pessoas que você ama. Até lá, se Deus quiser. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor
Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.